Pode ter acontecido com ela também. Pode ter acontecido dela ter tentado tirar uma selfie na beira da montanha e cair. Pode ter acontecido um monte de coisa. Eu fui estudar só quem tava lá, infelizmente, só ela, né? Eu fui estudar para dar palestra sobre isso, sobre acidente na natureza e tal. Fui pesquisar. No Brasil, quantas pessoas caíram de cachoeira e tal. Quando eu pesquisei, eram mais de 600 casos de pessoas que, ao tirar uma selfie, caíram de um local alto. Eu chamo de selfie da morte. É a selfie na beira de penhasco. Sabe? É um descuido muito grande com a própria segurança. Por vários fatores. Primeiro que a pessoa se coloca numa posição, numa posição geográfica perigosa, que é geralmente na beirada de um barranco, na beira de uma cachoeira, que geralmente é molhada, é úmida, escorregadia. E o fator primordial, a falta de atenção. Porque se ele tá tirando uma selfie, ele tá olhando o celular, ele tá olhando o cabelo, ele tá olhando a posição do sol, ele tá olhando um monte de coisa e não tá olhando a beira do penhasco, né? Então, qual que é a minha dica? Contrata uma boa equipe de rapel, vai até o local, a equipe vai montar um lugar bem seguro, você vai colocar a cadeirinha, você vai se ancorar, você vai ficar na beirada do precipício, ficar de cabeça para baixo, vai tirar sua foto linda e não vai colocar a sua vida em risco. Não vai pra beira da cachoeira, todo molhado, sem prestar atenção e tirar uma foto, porque são 600 vidas, gente. Cara, se pesquisar hoje, tem mais. E eu já coloquei também o seguinte, ó, quando você vai montar o seu abrigo no meio do mato, ou vai por uma incursão como essa, uma montanha perigosa dessa, um vulcão desse, você tem que pensar nos mínimos detalhes. É lanterna, é apito, sabe? Tudo preso no corpo. A natureza ela é inóspita, a natureza é inóspita. Sim. E aí, às vezes eu coloco isso aqui, ó. Vai montar a tua rede aqui no mato, olha pra baixo, tal, não passa água, olha pra cima. Ih, rapaz, aquele galho lá, ó, se ele cair... É outra coisa que matou muita gente no meio da natureza em si. Chama fazedores de viúva. Exatamente. É o galho, a árvore cai em cima. Aí os caras me perguntam assim, cara, mas vai cair, tá sempre ali. Vai cair hoje que eu tô aqui? A minha resposta, vai. Lady Murphy. Vai. Você tem que trabalhar com essa ideia. Então, vou para aquele vulcão, vou para Everest. Cara, eu preciso papirar, estudar, pesquisar até sair sangue do olho. Porque a possibilidade de que a natureza não quer saber, cara, da tua segurança, ela tá garantida. Eu preciso me qualificar. Ninguém chega lá pra mim na escola de aviação, lá na Draco, em Curitiba, e fala assim, ó, me dá um avião aí que eu vou sair daqui. O cara me procura pra fazer o curso. Mergulhar, mesma coisa. Então, me dá um paraquedas aqui que eu vou pular. Já viu alguém fazer isso? Não. O cara busca qualificação. Por que pra montanha o cara só compra a mochila, o equipo e vai? A mochila é errada, a equipamento é errado, a bota errada. Você tá entendendo? O maior problema é esse. Por isso que eu falei no início da trilha ser vendida e não tô falando como uma trilha turística. Coloca a foto lá. Olha só. Não é faixa parada. É muito importante isso aqui também, ó. Eu não tô falando que ela não tinha a mochila, o equipo. Sim. Não é o caso dele. Eu tenho certeza que ela tava equipada. Nem o treinamento, enfim, porque, sei lá. Né? Não conheço. Essa foto nem tanto, Lane. Aquela outra que você mostrou, dava pra ver a montanha e o espacinho. Olha lá, olha isso, cara. Não é? É terreno inóspito. Inicialmente, também uma coisa que deu uma impressão muito forte nas pessoas de que foi negligência, aquela imagem dela lá, quando você olha, dá muito a impressão... Qual imagem? A hora que mostra ela, essa imagem daí. aí. A impressão que você tá... Olha ela só tá pra ela. Esquece, não parece que ela tá no lugar pulando? A impressão que ela tá a primeira vez que eu vi era isso, falei, ué, só pega qual o problema de chegar até lá? Quando você vê o local, é mais de 45 graus. E ela parece que ela foi escorregando cada vez mais. Foi. Aí nesse fato, nessa parte de se ela foi escorregando, se ela dormiu, se ela... Por exaustão, a gente não sabe. Porque não tem informação sobre isso. Se ela dormiu por hipotermia. O que a gente não dá pra sabe é que a inclinação era muito grande, o Celso colocou. Terreno assim, quem já foi sabe, ele é todo solto. Quanto mais você se mexe, mais pior a situação. Mexeu, escorregou, cara. É complicado. Essa é uma situação de sobrevivência em que ela esteve que, ao que tudo indique, todas as informações que nós temos, praticamente nada faria tanta diferença. Porque se ela realmente morreu pela queda, né, que é a queda final ali dos 600 e tantos metros... Trauma. O cobertor aluminizado ajudaria para ela não entrar em hipotermia? Sim. Água seria interessante? Sim. Comida. Mas se foi por trauma, cara, queda não tem o que fazer. Não tem mochila, não tem paraquedas, não tem capacete. Claro,
independente da atividade outdoor que você tiver, uma atividade vertical, você tá de capacete é importante, porque até os resgatistas falaram que uma das coisas que eles ficavam muito receosos e com medo ali é porque toda hora rolava pedra. Quem já teve em ambiente assim, eu já tive várias vezes, você tá caminhando e de repente uma pedra sai rolando. Isso acontece pelo movimento de outras pessoas naquela região, isso acontece pelo próprio movimento do vento, do que for. Então, é um terreno instável que pode colocar a vida dos resgatistas em perigo e o próprio resgate pode causar um acidente mais grave na vítima. Se a pessoa caiu nessa direção e o resgate está descendo exatamente na mesma direção, na mesma linha, a chance do resgate rolar pedras para cair em cima da vítima é enorme. Então, não é uma situação tão simples. Quem viu as cenas finais, existe um tripé de resgate que é instalado na parte de cima. Por quê? Porque a ancoragem naquele terreno muito arenoso não é uma ancoragem simples, como, por exemplo... na maior parte de Santa Catarina, no Paraná, tem muita rocha. Você pega uma furadeira, fura o chão, coloca um grampo ali, um parabolt com uma chapeleta, amarra o equipamento e desce. Agora ali, teria que ter aquele tripé, todo um sistema de ancoragem. Basicamente não existe corda de 650 metros, tá? São várias cordas emendadas. Não tem noção do que é uma corda de 650 metros. Caraca. Vê uma corda aí de 600 metros no Mercado Livre pra nós aí. Ó, uma corda de 100, 150 metros. Imagina o peso. Uma corda de 100, 150 metros dá mais ou menos 11, 13, 14, depende da bitola, mas uns 11, 14 quilos. Então você pega 600 metros, você coloca tudo isso nas costas e sobe para montanha. Lembrando, você tem que subir com equipamento de resgate para todos os resgatistas, água para todo mundo, comida para todo mundo, capacete para todo mundo, corda para todo mundo. Então é uma infinidade de coisa que tem que levar para tirar uma pessoa. Mas daí por que o helicóptero não leva? Cara, é um local extremamente alto, meteorologia cascuda. A quantidade de corda lá. Até porque não é, segundo relatos, segundo o que foi... Uma boleira de corda lá. Foi visto ali, não é qualquer helicóptero que entra ali na situação que tava, né? Então, não é. Teria que ter um helicóptero Tem mais isso. Eu estudei muito esse caso, fiquei acompanhando muito e tem várias imagens de várias horas diferentes no mesmo resgate, de várias horas, não tô falando de dias. E nas mesmas horas você vê vídeo com o céu completamente azul e no take seguinte, de algum tempinho depois que estão puxando o corda e tal, fecha tudo. Você não vê 1 metro pra frente. Então um helicóptero nessa... Isso eu posso falar amigo com aqui da aviação, propriedade, ele não vai levantar voo. A decisão é assertiva. A meteorologia tá deteriorada. Você não vai, cara. Você vai virar essa máquina. Vai dar errado. É aquela regra que o Nilo colocou aqui. Você não vai se colocar em risco. Você não vai. É uma regra. A gente é mal acostumado no Brasil, porque o resgate no Brasil, a gente é privilegiado. Demais. Nossos resgatistas, tanto os bombeiros como as equipes de resgate, a gente é muito privilegiado aqui. A gente tem um resgate que é de graça, primeiro. Segundo, que é muito bem treinado e muito qualificado. Nos outros países é cobrado o resgate? Nos países é cobrado. Nos Estados Unidos, se você se acidentar na rua e vier uma ambulância, você vai pagar a ambulância. Simples assim. Então, o resgate também. Por isso que os caras ficam, nossa, cara, tô bem, não? O cara cai com $1.000, $10.000. Existe seguro. Eu já vi picada de serpente nos Estados Unidos, saiu uma cacetada, cara, mais de $50.000. A Karina Oliani, inclusive, ela tava, essa semana, tava num jornal, inclusive, falando sobre isso, ela que é médica, né, trabalha com resgate há muitos anos, já teve mais de 150 países. Nossa maior aventureira. E ela falou das nossas equipes de resgate do Brasil. Ela assim, cara, nós temos sorte de estar no Brasil, de ter as nossas equipes, né, que estão sendo... Uma dica que o Celso passou muito por rápido aí, eu quero deixar muito enfatizado aqui. Se você vai fazer qualquer tipo de atividade que tenha risco, faça um seguro. E um seguro específico. Não adianta eu fazer um seguro viagem que serve para Nova York se eu vou para o Monte Rinjane. Eu preciso de um seguro que cubra acidentes, que cubra aventura, que cubra traslado, o que for. Né? Porque se você sofrer um acidente, acontecer alguma coisa numa situação dessa, você pode ter um problema financeiro, pode agravar algo que poderia não ser tão complicado. Então não saia sem seguro, é importante fazer. Mas cara, tem uma coisa em toda essa história que eu sempre pensei, isso me incomoda nesse meio de aventura e de outdoor, que é o seguinte... o Luciano até estava falando disso. Você vai fazer um mergulho, você faz um curso de mergulho ou mergulha com um cara conectado em você. Você vai fazer um salto de paraquedas, você faz um curso ou salta com o cara amarrado em você. Você vai aprender a dirigir um carro, você vai fazer uma autoescola. Sim. E a trilha, qualquer um o pode trekking, fazer. o hiking,
as pessoas se metem a fazer sem nenhum preparo técnico, entendeu? Não vou nem falar do preparo físico, sim. Porque eu acho que a trilha ela tem que ser democrática, tem trilhas menores, mais simples, que todo mundo pode fazer, mas assim, as pessoas deveriam fazer uma... Não estou falando isso para espantar ninguém, não, ao contrário, nosso objetivo é trazer gente para atividade física. As pessoas poderiam estudar um pouco sobre trilha, sobre equipamentos. Cara, a gente tá cansado de estar na trilha e ver o cara passando de calça jeans e Havaiana, por mais absurdo que seja, já me senti envergonhado. Havaiana. Em Santa Catarina, isso era muito comum. Eu ia fazer umas trilhas lá que você sai de um ponto, sobe um morro enorme, desce numa praia que só chega a pé e é uma trilha de, sei lá, 5, 10, 15 quilômetros. E aí vai eu e minha esposa. Eu tenho uma filha de 3 anos e eu tenho uma mochila que eu carrego ela comigo nas trilhas. Ela vai dentro da mochila, né? A filha, não a mochila. A minha filha vai dentro da mochila. Então, eu carrego ela, minha esposa pega uma outra mochila cargueira, coloca todo o nosso equipamento e a gente faz a trilha toda equipada da cabeça aos pés para a trilha. Por quê? Muitas vezes aquela trilha não exige isso. Mas se minha filha passar mal, se eu me machucar, se a minha esposa se machucar, se a gente se perder, a gente tá preparado. Aí você tá no meio da trilha, vem um senhorzinho de chinela havaiana, bermuda, camiseta regata, uma sacolinha com 2 maçãs. E passa por você e vai embora. E às vezes é pior, quando você tá voltando no final da tarde, ele tá indo. Você fala, muito comum. Senhor você tá voltando assim, ó, tem que ir embora logo, porque vai escurecer, tem que chegar logo no carro. Aí o cara tá indo. O cara tá subindo de havaiana e com a sacola de supermercado. E aí você acaba se sentindo meio envergonhado por estar tão equipado e o cara tá mais... A verdade é que a gente não tem que estar envergonhado. Aquela pessoa que tá fazendo aquilo ali, como eu disse, tudo dá tempo até você ter um contratempo. Ele tá bem porque ele acostuma àquela trilha, conhece pra caramba, faz várias vezes, até ele ter um acidente com uma cobra, até ele torcer um tornozelo, até ele cair, ter um mal súbito, bater a cabeça. A regra do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. É que o cara só lembra do pneu step quando fura o pneu. Então, eu já vi o cara com a mochilinha da Hello Kitty aqui, ó. Sim, tá lá, né? Sem lanterna, esses dias, resgataram uma tropa aí, ó. Todo mundo tinha o guia junto. Nem o guia tinha lanterna. Não porque vai dar tempo. Não, a trilha é curta, não vai ficar de noite. Não dá. Outra coisa também, ó. Não, imagina, vai acontecer comigo. Eu rezo pra Deus. Cara, eles fazem a parte deles, não tenha dúvida disso. Mas você tem que fazer a sua aqui.